Fala galera, vocês pediram e vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a famigerada e cuidado, não tão efetiva assim, depende da maneira que você utilizar, técnica de chute para a banca CESP/Sebrasp. É algo já muito falado, tem muitos vídeos falando sobre isso. Eu vou dar um pouco do meu pitaco. Eu pessoalmente já utilizei essa técnica e é importante que a gente entenda que é uma técnica baseada em probabilidade estatística. E outra coisa, que não é algo que vai te possibilitar que você acerte questões sem estudar. Longe disso. Quanto mais você estuda, mais a técnica tem chance de funcionar. Então eu vou falar aqui o funcionamento básico disso e como eu adaptava de maneira específica para fazer nas provas CESP e Sebrasp que eu fiz, sendo que sempre foi a banca que eu mais gostei e eu tive bons resultados, aprovações, em muitos casos com essa banca. Tá bom? Então eu acho que eu tenho um pouquinho aí de lugar de fala para falar sobre a aplicabilidade ou não desta famigerada técnica. Então vamos lá. Pessoal, começo de tudo a gente tem que entender o seguinte, como é que isso funciona? O conceito é que nós temos uma prova Sebrasp que tem como base 120 questões. Vamos imaginar que essa é a base. Quando você tem uma base de 120, ou seja 100, ou seja 200, acontece que em um conceito de gabarito preliminar, perceba, gabarito preliminar, antes dos recursos, claro, quando uma banca faz uma prova, ela não faz essa prova esperando que tenham recursos, ela quer fazer uma prova fechadinha, uma prova perfeita. Então quando a gente fala gabarito preliminar, é a intenção da banca de um gabarito oficial, digamos assim. Nós temos uma média que vai ser igualitária, 60C, 60E. Na realidade, se você for baixar os gabaritos preliminares das últimas provas da Sebrasp, você vai achar oscilações que não costumam ser maiores do que 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Por exemplo, você pode ter numa prova 63C e 57E, 62C e 58E, 61C e 59E, ou vice-versa, né, pessoal? 63E e 57C, dificilmente você vai achar um gabarito preliminar com 66C no cômputo geral e 54E. Pode acontecer? Pode. Ou ao contrário, 66E e 54C. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Normalmente se mantém nesta oscilação. Então toda essa técnica, né, de chute que muito se fala e muito se difunde na internet se baseia nessa premissa. E na realidade, se vocês perceberem bem, essa premissa ela acaba sendo transportada para qualquer prova. Se você pega uma prova Sesgran-Rio, por exemplo, A, B, C, D, E, você vai perceber que meio que você tem uma distribuição de 20% para cada letra no geral da prova toda. Então, numa prova ali de 100 questões, vai ter 20A, 20B, 20C, 20D e 20E. Qualquer banca vai trabalhar mais ou menos nesse conceito. Claro, você pode pegar uma banca de A, B, C, D, E, que numa prova de 100 questões tenha 25A, 17B, 22C, 18D, entende? Mas fica sempre muito próximo daquela situação, tá bom? Então, a premissa é essa, é que em todas as bancas a tendência, mais uma vez eu vou falar, tendência, não é certeza, tá? Antes que comecem aqui a xingar nos comentários, é que esteja equalizado dessa forma a distribuição entre as alternativas. Quando a gente fala de Sebrasp, nós temos duas alternativas, certo ou errado. Maravilha? Tranquilo. Aqui nós temos a base. Quando se fala dessa técnica de chute, a grande base é que você identifique as erradas. E por quê? Disse que as erradas saltam aos olhos, ou seja, você consegue identificar uma questão errada muito mais fácil do que você consegue identificar uma questão certa, porque o erro salta aos olhos. Então, claro, você só vai ter essa percepção quanto mais você estudar. Então, por exemplo, você estudou em atos administrativos que os requisitos é competência, forma, finalidade, motivo, objeto. Aí aparece lá uma alternativa que motivação
é um requisito. Aí você já sabe que não, pegadinha, o motivo é requisito, então você já vê que essa aqui é errada. Maravilha. Então a base desta técnica é que você identifique as erradas. Tá bom. Qual é então o critério e o cálculo? O critério e o cálculo é o seguinte, vamos lá. Digamos que você pega essa prova de 120 questões e você, com um olho super clínico e maravilhoso dessas 120 questões, você consiga identificar 40 erradas. Você vai ler todas, ler mais uma vez, ler de novo e você consegue no final identificar 40 erradas. Que você tem mais certeza que tudo na vida que são erradas, você tem certeza absoluta e plena, beleza? Tranquilo. Levando em consideração que você realmente acertou que essas 40 são erradas, o que você faria com as outras 80? Você marcaria certo em todas as outras 80. Ricardo, como assim? Veja só, se você parte da premissa que neste gabarito preliminar você tinha 60 certas e 60 erradas, o que acontece? Das 60 erradas, você acertou 40. Maravilha? E das 80 certas, você acabou acertando 60. Então, por quê? Porque você sabia que as 40 eram erradas e como sobrou 60 certas e você marcou todas as 80 como C, pela premissa que nós identificamos, teria em torno de 60C. Nessa análise, você então acertou 100 e errou 20. Você acertando 100 e errando 20, você vai ficar com pontuação de 80 líquido, que é uma ótima pontuação para muitas provas da Sebrasp, tá bom? Até tirar aqui para vocês verem. Essa é a base dessa técnica, beleza? É claro, pessoal, quanto mais questões erradas você identificar, melhor seria para você nessa situação. Maravilha. O que acontece de falhas clássicas e crassas quando se vende essa técnica de uma maneira milagrosa? Primeira coisa, como é que você vai ter tanta certeza assim que essas 40 são erradas? Porque nessa mesma análise, caso uma dessas que você marcou como errada, você errou, ela diz não estava errada, ela estava certa, eu não vou fazer aqui as contas, mas basicamente isso te prejudica por 4, tá bom? Porque como você marcou todas as outras certas, vai acabar eliminando 2 no cálculo geral e eu não estou aqui para fazer isso, mas basicamente isso aqui vai te punir muito pelo erro. Então, muita gente olhava essa técnica, esse modo de fazer com um certo descaso ou até mesmo uma certa descrença, pelo fato que a metodologia dela era bastante irreal. Ela é bastante irreal, tá bom? Maravilha. Agora, veja só. Se você tem uma situação, né? Vamos fazer aqui novamente. Digamos que você seja incrível, maravilhoso e você consiga identificar por A mais B que 50 são erradas. Você acertando tudo, você vai lá e marca todas as outras certas. E nessa situação aqui, você vai estar acertando 60 da certa, 50 da errada. Basicamente, acertou 110, errou 10 sem líquido. Percebe? Então, de certa forma, o que essa técnica te promete é que, se você conseguir identificar em um contexto de prova 40, 45, 50 questões erradas e for capaz de ter certeza absoluta que essas realmente são erradas, você vai ser extremamente beneficiado e muitas vezes pode fazer uma pontuação que te coloque até mesmo no topo. Beleza? Tranquilo. Agora veja só. Quais são algumas coisas muito importantes que nós temos que tirar dessa abordagem? O primeiro de tudo, pessoal, as notas de corte, isso não é segredo para ninguém, elas estão ficando cada vez mais altas. Quando a gente fala de um concurso como a INSS, por exemplo, existem algumas localidades que você precisa de mais de 100 líquido para passar. Mas quando nós falamos de provas da CESP e Sebrasp, de uma maneira mais geral, mesmo atualmente, numa média, e eu não estou falando para passar nas vagas imediatas, mas para você ser chamado, normalmente de 80 a 90 pontos líquidos, você acaba tendo uma grande chance. Normalmente, claro, existem distorções para mais ou
para menos. O que que isso aqui significa? Vamos fazer uma análise de 90 pontos líquidos. Se você fez 90 pontos líquidos, isso significa, caso você marque tudo, que você acertou 105 questões e errou 15, porque isso aqui daria 90. Agora veja só, Ricardo, e se eu ficar em dúvida em 20 questões e eu deixar 20 questões em branco, sobrou 100 para eu marcar. Neste contexto, marcando apenas 100, eu teria que acertar 95 dessas 100 e errar apenas 5. Dessa forma eu teria 90 líquido. Claro que eu estou fazendo cálculos para ampla concorrência, tá? Normalmente PCD, cotista, tende a ter notas menores que essas, né, no geral, porque quem concorre para a cota também concorre para ampla concorrência, então matematicamente a nota de corte da cota sempre vai ser menor que a ampla concorrência, tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso em algum momento, se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários. Então a primeira coisa que a gente analisa desse cenário é o seguinte: deixar muitas questões em branco em uma prova CESP não é um bom negócio, a não ser que você tenha certeza absoluta de você estar marcando aquilo que você marcou, porque como eu demonstrei aqui, se você deixa 20 em branco, que não é nenhum absurdo, para que você atinja uns 90 líquido, você só pode errar 5. Agora veja só, meu querido, aqui tem uma coisa que eu falo bastante, olha só, levando em consideração, e aí que a gente chega na adaptação, levando em consideração que nós temos essa média entre certo e errado, eu quero lhe fazer uma pergunta. Imagina que você vai fazer dilatação nas pupilas e você chega na prova e não enxerga nada. Pior ainda, o monitor erra o fiscal de prova e ele dá uma prova escrita em grego antigo e você não sabe grego antigo. Qual é a probabilidade de acerto líquido que você vai ter? A probabilidade tende ao zero líquido. Como assim? Que você acerte 60 e erre 60, já que cada alternativa tem uma probabilidade de 50% de você acertar ou errar. Você consegue compreender isso? Então veja só, você, mesmo em um padrão de total desconhecimento daquela matéria, de você fazer uma prova até numa língua que você nunca viu, a tendência, a probabilidade estatística é que você já parta de 60 acertos e, obviamente, de 60 erros. Isso é claro se você marcar tudo. O estudo, pessoal, ele te leva à probabilidade de você botar essa balança ao seu favor. Quando eu resolvo questões aqui com os alunos, que nós resolvemos muitas e muitas questões, e até o nome do canal, eu sempre falo uma coisa. Pessoal, se você olha uma questão e acha que tá certa, é porque ela tá certa. Ah, Ricardo, mas eu errei essa e achei que tava certa. Mas se você for fazer a retrospectiva, você acertou 90%. Só que a gente foca apenas naquela que a gente errou. Então, o seu estudo tem que lhe dar a confiança para você marcar o máximo possível de alternativas numa prova. Então veja só, eu sempre parti da seguinte análise quando eu fosse fazer uma prova CESP. Cara, eu já parto de 60 acertos, eu tenho que acertar mais 45. Outra coisa que eu pensava era o seguinte, nessa prova eu posso errar 15. Eu posso errar 20. Parece bobagem, mas se você colocar na sua cabeça a minha meta é errar 20 e não acertar 105, parece que muda alguma coisa na sua percepção. Entende? Pelo menos funcionava pra mim. O que eu tô querendo defender com todo esse falatório? Eu aqui, ó. Olha aqui no cantinho da tela. Eu aqui, ó. Eu nunca deixei uma questão Sebrasp em branco. Nunca. Eu recomendo isso? Não, eu não recomendo. Porém, por uma questão de probabilidade, eu vou aqui defender o meu ponto. Vamos lá. Se você tem uma alternativa na qual você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, vamos imaginar o seguinte, você não estudou nada. Se você não estudou nada, qual é a sua probabilidade? Essa aqui. Você está fazendo uma prova numa língua que você nunca viu. Agora, vamos imaginar o seguinte, você estudou legal, não foi muito, mas você estudou legal. Você entende que você estudando, você muda as chances probabilísticas dessa alternativa, então você chega em uma probabilidade de, por exemplo, 75% de acertar aquela questão e 25%?
E mais ainda, se você realmente estudou muito, fez mais de 8.000, 10.000 questões em sua preparação, fez aquele estudo sério, aquela coisa toda, você pode chegar a levar essa probabilidade a 85% 15, a 90% 10 de você acertar e você errar. Então, quanto mais você estuda, mais você aumenta a probabilidade em uma tendência total de você acertar aquela questão específica. Você pode perceber que nos seus treinos resolvendo questão, provavelmente, se você está estudando bastante, você já chegou em um paradoxo que de cada 20 você erra 3, você erra 2, às vezes você acerta 20 seguidas, às vezes dessas 20 você acerta 15. Dificilmente você vai chegar em uma situação que você fez 100 questões e errou 30. Isso é difícil de acontecer. Claro, se você tem um nível de estudo legal. Normalmente você vai se aproximando de um platô. Em cada 100 questões, você erra 15, você erra 12, você erra 8, você erra 18, mas na tendência geral, acaba que esse estudo te aproxima de uma probabilidade 85-15. A minha ideia é a seguinte: se eu, nos meus treinos, resolvendo várias e várias questões, eu chego nessa probabilidade de 85-15, por que na prova eu não chegaria nesta probabilidade? Se eu tenho uma prova de 120 questões e eu falo que eu vou acertar 85% de uma prova de 120 questões, eu vou até fazer aqui para não ter erro, nós teríamos uma situação, para não fazer de cabeça aqui, né, e me envergonhar, nós teríamos aqui uma situação de acertar 102 questões. Se eu acerto 102, eu erro 18. Se eu tenho 102 e diminuo por 18, eu vou ter 84 líquido. Então perceba, com essa minha probabilidade de acertar 85% das questões, que eu consigo manter o meu estudo, se eu transpor isso para a prova, eu vou ficar com 84 líquido, o que é uma nota muito competitiva. Muitas vezes, alunos deixam questões em branco que têm dúvidas por ansiedade, questões essas que eles poderiam acertar. E isso é muito pior do que você marcar uma questão e depois você falar, meu Deus, eu não devia ter marcado porque eu errei, porque nós só focamos naquela que nós estamos errando. Claro, Ricardo, vi uma questão que eu não tenho a menor ideia, ou uma questão que eu estou em dúvida muito crassa. Deixe em branco. O que eu estou dizendo é que por essas questões probabilísticas, eu nunca deixei uma prova em branco. E eu também nunca fiz menos que 83 líquido em uma prova CESP e SEBRASP. Isso falando de provas de nível superior. Já cheguei a fazer 90 líquido, 91 líquido, 92, 87, tá? Então, eu sempre acabei tendo um bom desempenho em provas de nível superior da banca CESP e SEBRASP. Tá bom? Maravilha. Ricardo, e o que isso tem a ver com a adaptação da técnica de chute? Agora sim, então perceba. Eu falei da probabilidade, eu falei da questão de você deixar ou não muitas questões em branco, eu falei sobre o conceito inicial da técnica de chute, eu reforcei novamente a importância de um estudo. Vamos juntar tudo isso e fazer uma adaptação séria. Veja só. Com tudo isso que eu falei, imagina que você vai lá e marca tudo na prova. No momento que você está marcando tudo, isso é uma coisa minha, eu sempre fazia um asterisco numa questão que eu não tinha tanta certeza assim. Quando eu tinha uma questão que era certa, que eu sabia que era certa mesmo, eu não fazia esse asterisco. Mas, no fim das contas, quando eu tinha uma questão, cara, essa aqui eu não sei, será? Eu marcava, não estava passando gabarito, era um rascunho, marcava, sei lá, errada e fazia um asterisco. Ou marcava certa e fazia um asterisco. Maravilha. No final da prova, digamos que eu, depois de ter feito as 120 questões, eu contava. E quando eu contava, eu chegava num ponto que estava tipo assim, 71 acertas e 49 erradas. Eu falava, opa, isso aqui tá muito longe de uma probabilidade normal. Então, provavelmente, teve questões que eu marquei como certas que eram erradas, porque a tendência é 60-60. Então, eu ia nessas que eu tinha certa dúvida e começava a ver e reanalisá-las para ver
quais dessas que eu marquei certa que eu poderia chegar para errada, até chegar em um equilíbrio entre 63,57, 62,58, ou seja, eu adaptava essa técnica de chute de acordo com o volume de estudo e com a probabilidade de cada questão. Nesse caso, eu salvei muitas e muitas questões. Agora, é claro, digamos que dessa prova eu tivesse certeza absoluta que a questão 10 era certa. Às vezes eu errava, porque por mais que você tenha uma certeza absoluta, você pode errar em um contexto de prova, é normal. Só que muitas questões, e até mais até se duvidar, que eu acabava por essa adaptação mudando um gabarito, eu acertava. Claro, também tinha questões que eu adaptava e mudava o gabarito e eu errava, só que eu aprendi a analisar uma coisa. Você tem que analisar pela maioria tirando a emoção. Mais uma vez, normalmente, já vi muito aluno falar pra mim, cara, eu marquei D na prova e aí depois eu fui lá e mudei pra B e era D mesmo, meu Deus, eu sou muito burro. E eu perguntava, vinha cá, mas quantas questões eram C? Você falou, cara, não era C não, e botou A e realmente era A. Você não está trazendo essas, você está focando só na que você errou, porque é aquela que você lembra. Compreende? Então, pessoal, quando você vai colocar em uma tendência probabilística, isso aqui tende a se concretizar. É a mesma coisa que você jogar uma moeda para cima, de cara ou coroa. Você pode jogar ela 10 vezes e você ter ali 10 caras. Pode acontecer. Tem um experimento que é muito interessante que fala o seguinte, eu já vou voltar nisso aqui. Olha só. Se você pegar, isso eu vi eu não esqueci o nome do cara agora, eu ouvi falar. Se você pegar 100 pessoas e der uma moeda de cara ou coroa, e você falar o seguinte, quem tirar cara vai sair da brincadeira, e a todo mundo jogar, você vai ver que no final da primeira rodada, umas 50 pessoas vão sair, porque tiraram cara. Aí você repete de novo, mais umas 25 vão sair. Você repete de novo, mais umas 10 vão sair. E você continua repetindo, 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 até sobrar uma pessoa só. Essa uma pessoa que sobrou tirou coroa 10 vezes seguidas, o que é totalmente antiprobabilístico. Mas acontece por questão do acaso. Entende? O que eu tô querendo dizer com essa ideia, com essa ginástica mental? Muita gente fala o seguinte, não, comigo não dá certo, sempre que eu chuto eu erro. Será? Ou aquele chute que você fez naquela prova você errou. Em um contexto geral, sendo honesto com você mesmo, todas as questões que você não tinha certeza e marcou, você errou? Então perceba, pessoal, que quando a gente fala dessa técnica de chute, nada mais é do que uma técnica probabilística que ela vai ser adaptada e ter mais vantagem na proporção direta de quanto você estudou. Quanto mais você estudar de maneira séria, mais isso aqui pode lhe ajudar. Se você não estudou, essa técnica é por engodo. Ela só serve se você estudou para adaptar, e aí sim, cara, numa situação dessas, eu já cheguei em pontos que eu já fiz esse cálculo, que se eu mantivesse antes de aplicar isso de maneira adaptada, eu ia tirar, sei lá, 76 líquido, e como eu fiz de maneira adaptada e cheguei, né, explicando tudo isso aqui que eu fiz, eu cheguei às vezes 91 líquido. Por quê? Porque ali 6, 7, 8 questões que eu acabei mudando para me aproximar ali do 60-60, nesse bolo que eu fiz aqui, acabei que eu acertei ali dessas 7, 8 questões, acertei 5, isso já me tirou 5 que eu ia ir para trás, e peguei e fui para frente, e outras que eu tinha certeza que eu acertei, eu errei, outras que eu achei que tinha errado, eu acertei. No bolo completo, eu acabei indo lá para muito mais para cima, né? Então, gente, eu quero que vocês entendam isso e adaptem não só a prova Sebrasp, isso aqui pode te ajudar em qualquer banca. Faz o desafio. Por isso que eu falo que fazer provas é algo muito importante para a sua preparação. Normalmente, quando você coloca todo o seu sonho e todo o seu esforço em uma prova, em um objetivo só, você vai muito carregado de emoção e você não consegue fazer aquela prova de uma maneira objetiva. Quanto mais provas você fizer e você conseguir aplicar todo esse aparato de uma maneira objetiva, você vai conseguir construir uma tendência vencedora. Então, de maneira geral, é isso. Acabou que deu um vídeo aqui de quase 25 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, fala aqui nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Tamo junto e faz questão.